na aula de hoje nós vamos aprender a calcular a sapata corrida. E você sabe, né, qualquer dúvida vocês podem interromper, né, e perguntarem, levantar as questões que eu vou responder. Não deixe nenhuma dúvida no ar, né? Pergunte sempre. Então, vamos falar dessa sapata corrida, né? E o que é uma sapata corrida? É quando eu tenho uma dimensão de uma área da sapata, por exemplo, essa dimensão A é 5 vezes maior que essa dimensão B. E normalmente essa sapata recebe cargas distribuídas, né? De uma parede, né? Pode ser também de uma obra em alvenaria estrutural, pode ter uma parede de concreto aqui em cima dessa sapata. Ela pode ter esse formato aqui, ó. Um bloco inteiro, dessa maneira, ou então com essa inclinação. Aqui, ó, tem um método construtivo de uma sapata corrida para uma casa térrea, assim. Então, o que eu tenho aqui, ó? Esse aqui são os ferros principais e esses aqui são os ferros de distribuição. Então, uma cava aqui uma vala, né? Uma profundidade, vamos dizer, eu acho que deve ter aqui uns 30, 40 centímetros. Já colocou o ferro de distribuição e o ferro principal. E é isso que nós vamos aprender a calcular hoje. Vamos aprender a calcular essa largura, a ferragem principal e de distribuição. Então ele escavou, botou essa brita como base da sapata, né? E o ferro não está encostando na brita, isso é importante, né? O cara vê que não está encostando na brita. Aqui está ela toda já pronta, né? A fundação para concretagem. Esses pilarzinhos aqui são os pilares de amarração das alvenarias, né? Para te grampear ela aqui. Aqui está ele concretando já, ó, lançando concreto. Aqui também concretando. E aqui eu até vou voltar aqui, ó, esse concreto aqui. Aqui ela está pronta, né? A sapata já está pronta. Então, para levantar a alvenaria de tijolo furado, e ele vai amarrar nesses pilarzinhos aqui, ó. Aqui a gente está reparando que as formas aqui, ó, não estão molhadas, né? Então é importante, antes de lançar o concreto, as formas estarem molhadas, né? Para que essas formas não absorvam a água desse nosso concreto. Apesar de ser uma obra simples, são medidas que têm que ser tomadas, né? Afinal, ele está pagando esse concreto aqui com qualidade. Olha lá está o corpo de prova. Ó. Tá? Então, aqui já ela está pronta a fundação de uma casa simples. Né? Então, o que é que nós vamos calcular? Nós vamos calcular exatamente isso. A armadura principal, que é essa aqui, ó, que é na menor direção, e a armadura secundária. E, logicamente, essa largura aqui, ó, total da sapata. Nós vamos usar um método que a gente chama método das bielas. Que essa carga que vem aqui, nesse caso seria a parede, né? Ela é distribuída através de uma biela comprimida. Então, aqui, antes de a gente entrar nas bielas comprimidas, esses gráficos aqui representam como é que é distribuído essa carga, a pressão do solo em função de uma carga N aqui. Ó. Por exemplo, na letra E, para solos rochosos, né, eu tenho essa distribuição. Por exemplo, se eu tiver um solo rochoso aqui embaixo, eu tenho essa distribuição triangular das cargas para uma sapata rígida. Para uma sapata flexível, tá? Num solo rochoso, eu teria isso aqui, ó. Essa distribuição das minhas cargas. Nos solos coesivos, né? Um saibro argiloso, arenoso, eu teria esse formato também aqui, ó. Sapata, também esse tipo de diagrama. Para os solos arenosos, sendo uma sapata rígida, eu teria essa distribuição aqui também. E para uma sapata distribuída,
uma sapata flexível, eu teria essa distribuição, né? Então aqui aparece direitinho, ó, a distribuição das pressões no solo, né? Sapata flexível sobre uma argila, sapata flexível sobre a areia, sapata rígida, ó, sobre a argila e sapata flexível sobre a areia. E a distribuição simplificada que a gente vai usar vai ser essa aqui, ó. Então essa é a distribuição das pressões no solo. Aqui também é a mesma coisa, né? Onde eu tenho as distribuições para sapatas. Então, o que acontece? Essa sapata corrida também tem, então, ela tem como a sapata isolada, elas podem ser rígidas e flexíveis, né? Das duas maneiras. Aqui tem também um corte de uma sapata, onde eu tenho essa altura, e aqui tem esses dois tipos, né? Naquela obra lá, ó, seria essa aqui, ó, debaixo, né? Essa obra aqui eu teria, eu teria esse tipo de, né? Só essa altura aqui, ó. Como ficou aqui, ó, tá? Então, qual é o método? Então eu vou usar esse método das bielas. Isso é, vou calcular para a sapata rígida essa força de tração, tá? Para uma sapata rígida. E para uma sapata flexível, eu também teria esse método com esse formato. Mas normalmente a gente não calcula sapatas corridas flexíveis, sabe? São muito raramente. Então, o que é esse método, né? É o método das bielas. As bielas, o que são as bielas de compressão? São esses achurrados aqui, ó. E eu quero calcular essa tensão aqui, ó, de tração. Como é que ocorre essa tensão de tração? Então, as bielas, na verdade, são eixos, né, comprimidos, né, pela carga principal aqui, ó, que vem da parede, né, são eixos, né, comprimidos. E eles tendem a comprimir a base da sapata. Essa base da sapata aqui. E comprimem de tal maneira que elas quase rasgam a sapata, né? Na seguinte forma aqui, ó. Eles quase rasgam essa sapata. Então tem que colocar uma ferragem aqui, ó, que seria tipo uma ferragem tipo um tirante, né? Para evitar esse rasgo, né? Então aqui, ó, as bielas de compressão, vocês podem enxergar que quanto mais eu comprimir aqui, mais é a tendência de rasgar, né? Então, e para evitar isso, né, a gente tem que colocar essa armadura, né, que pode ser considerados como os tirantes, né, para absorver essas tensões de tração. E aí, ó, eu consigo decompor essa força aqui, ó, para todos os quadrantes, né, igual os quadrantes da sapata isolada. Ó. Essa força aqui, ó, eu consigo decompor para todos os quadrantes, né. Então, aí podemos fazer em qualquer quadrante, achando essa força de tração. E essa força de tração é exatamente essa fórmula que eu uso para calcular essa força de tração. Onde P é a minha carga do pilar, né, ou da parede, né, distribuída. A é a menor dimensão. E o AP é a dimensão da parede ou do pilar, né? Esse método das bielas, ele pode servir também para a gente calcular uma sapata isolada. E o que acontece? Normalmente a área de aço vai dar menor. Por isso que muitas vezes a gente calcula essa área de aço. Então vamos lá, vamos fazer um cálculo aqui, simplificar para vocês verem como é simples calcular uma sapata corrida, rígida, né? E com uma carga centrada, tá? Sem momento. Elas podem ter um momento, né? De repente tu põe uma parede fora de centro aqui, mas esse momento não é muito significativo, tá? Dependendo do solo. Não tem muito significado, não causa muita
maior tensão aqui na base da sapata. Então esse exemplo está na página 69 da nossa apostila do Bastos, professor Bastos. Então o que ele pede? Ele pede para calcular pelo método das bielas, por uma parede de concreto, ó, de 20 centímetros, essa, o AP, uma carga vertical de 200 kN, né, ou 20 toneladas metros, com os seguintes dados: concretos 20, né, tensão admissível do solo, 1 kg por centímetro quadrado, ou 0,11 kN centímetros quadrados, ou 0,11 megapascais. A altura útil da sapata, né, é a altura total menos 5. Isso aqui tem que, depois a gente vai dar uma olhada melhor, mas eu acho que tem que fazer outras considerações aqui. O tipo de aço, né, cobrimento da sapata, essa parte de cobrimento aqui, ó, e o coeficiente de majoração das forças, tá? Das forças, considerando, aqui ele considera 1,05, né? Por quê? Porque normalmente essas sapatas corridas elas ficam mais na superfície do solo, né? Não ficam tão profundas como a sapata isolada. Então o que eu preciso calcular? Eu preciso calcular essa dimensão, A. Então ela vai correr ao longo, né? Como vocês viram aqui, ó, ela vai correr, essa sapata vai um pouquinho diferente dessa aqui, porque ela vai, na verdade, fazer esse papel aqui, ó, ela vai correr, porque eu tenho uma parede só que de concreto, vai correr ao longo dessa. Então eu tenho que calcular essa dimensão e a área de aço. Bueno, vamos começar primeiro a calcular a única dimensão que nós precisamos calcular dessa sapata, é a dimensão, aqui, né? Essa dimensão, né? Porque a outra na verdade, é como se fosse uma laje, né? Por metro, né? Então, assim, ó, então a área preliminar da sapata, né? É A vezes B, né? Coeficiente de majoração dividido pela tensão admissível do solo. Eu sei que é por metro, então B igual a 1. E aqui eu divido por centímetros, ó, passo para centímetros, né? Então, eu tinha antes 200 ali, ó, passei para centímetros, porque eu quero calcular tudo em centímetros, né? Vou dividir por 100, ó. Então, a área preliminar, né, é o coeficiente de majoração, que é 1,05, vezes a carga, né, dividido pela tensão admissível. Deu 190,9 centímetros. Ele arredondou para 190 centímetros. Tá? Vamos ver se passa. Calculo o balanço, né, que é essa distância aqui até a face da parede até a face da sapata, né? Então A menos AP, 90 menos 20, né, dividido por 2. Então, toda essa dimensão, menos o comprimento do meu pilar, dividido por 2, deu 85 centímetros. Bem, aqui, agora eu vou calcular essa altura da sapata aqui, ó. Então, vocês estão lembrados que pelo método CB70, né, ou a NBR 6118, eu tenho essa consideração aqui, ó, dividido por 3. Agora, pelas bielas, eu posso dividir por 4, tá? Mas a gente tem que ir a favor da norma, né? Então vamos usar dividir por 3, mas a gente podia dividir por 4, tá? Então vou pegar uma, aqui daria menor, né? Bom, aqui deu maior, né? Deu 56 centímetros a minha altura da minha sapata. Então, considerando 56 centímetros, né? Aqui no outro deu 42, né? Eu vou adotar 60 centímetros de altura. Aqui, ó, é o cálculo da altura útil. Ele deu uma simplificada aqui também, ó. Não sei porquê, né? No outro exercício está mais certo. Porque o que é aqui? É a altura total dela, né?
menos a altura útil, né? Menos a altura útil, menos o cobrimento, né? E menos a bitola da ferragem. Então, a altura total é, a parênteses aqui, ó, menos o cobrimento mais o comprimento, a bitola, mais a bitola, né, que normalmente se considera 10 milímetros. Aqui daria 54,5, né? Nesse caso aqui ele considerou direto menos 5, né? Aqui seria menos 5,5, né? Então, verifica-se pelo método, né, que é uma sapata rígida, tá? É uma sapata rígida. É o mesmo método que a gente usava nas sapatas isoladas. Bueno, temos as dimensões totais. Nós temos essa largura e a altura dela, né? Agora nós queremos calcular a área de aço. Então a área de aço vai ser em função essa armadura de flexão aqui, né? Que vai causar a tração aqui embaixo, ó. Essa armadura que as bielas causam uma tração dessa armadura. E essa força de tração é exatamente essa fórmula aqui, ó, onde N é a minha carga, né, que vem do meu pilar, minha parede, dividido por 8, pela outra dimensão calculada, menos a espessura da parede. Aqui, ó, daria um pouquinho menor, né, que seria maior, né, se a gente considerasse essa altura útil aqui de 54,5, né, mas tudo bem. Não sei porquê, mas a simplificação que ele fez aqui. Então a força de tração que fica aqui embaixo, né, é de 77,3 kN por metro. Bueno, com a força de tração eu consigo calcular a minha área de aço, né? Se eu tenho força, tensão sobre a área, né, eu consigo calcular a minha área de aço. Então, os coeficientes de majoração das forças é 1,4. Então, agora aqui eu coloco a majoração das forças, né? Eu pego a minha força lá e já multiplico por 1,4. Ó. Porque agora eu estou calculando teoricamente a área de aço, né? FYD, 43,48 kN/cm², e com isso, dividido um pelo outro, eu tenho a minha área de aço. Ó. Aqui, ó, eu passei para centímetros, né? Eu quero olhar para centímetros, né? Dividido aqui por 100, eu tenho por centímetros. Então, com a área de aço, né, eu posso entrar direto na tabela, ou então achar o espaçamento aqui, muito simples, né? Eu sei que um ferro de 8 milímetros, ele possui uma área de aço de 0,50. Então, 0,50, e aqui o espaçamento, sabendo que a minha área de aço total é 0,29, né, só dividindo por outro, eu chego em 20 centímetros de espaçamento na armadura principal. Ó. É a armadura principal que eu estou calculando. E esse espaçamento, vocês podem até imaginar que é um espaçamento muito, né, 20 centímetros, né, fica uma barra muito longe da outra, né. Então ele diz aqui, ó, indicação prática, tem que ficar menor que 20 ou 25, tá? Dependendo do tipo de óleo, né, mas como é uma sapata bem considerável, né, uma sapata de 1,90 m, né, é uma sapata grande. E a altura dela total é 70 centímetros, né? Então aqui a altura total 60 centímetros, né? Então é uma sapata bem considerável. Então o que eu faço? Não vou deixar no limite ali, né? Eu vou diminuir essa bitola, às vezes de ser um ferro de 8 milímetros, eu vou calcular para um ferro de 6 milímetros. Então é só pegar a área de aço do ferro 6 milímetros, que é 0,31, dividido pela área calculada, né, eu chego a um espaçamento de 12,5 centímetros, menor que 20 centímetros. Então fica melhor, né, fica mais próximo às barras, né, e vai funcionar melhor. Vai ter maior quantidade de barra. A área de aço é a mesma,
mas maior quantidade de ferro, de bitolas, né, ali na minha sapata. Então, a minha área principal, vamos considerar que a melhor delas é essa aqui, ó. Ferro 6,3 a cada 12, e não essa aqui. Tá? Bueno, a armadura de distribuição, isso é a armadura que vai na outra dimensão, né, que vai correr ao longo da sapata, né, aquela armadura de distribuição, ela é calculada da seguinte forma, aqui, ó. A armadura de distribuição é a maior dessas áreas aqui, ó, 0,9. Isso aqui é parecido com lajes também, né, ou 1/5 da armadura principal. Eu cheguei com a minha armadura de distribuição, é o maior deles aqui, 0,9. Ou então, ferro, aqui também, ó, o ferro ficou a cada 5, a cada 20 centímetros, né? Com um bom espaçamento também, né, de distribuição. E aqui ele diz, ó, o ideal é tu usar sempre a armadura de distribuição menor ou igual a 20 ou 25 centímetros. Então, cheguei em todos os dados, né? Tenho já minhas dimensões da sapata, minhas ferragens principais de distribuição. Vou calcular agora, ó, a minha saia. Então, essa aqui, ó, H0 é a altura da saia, que tu pega o maior valor desses aqui, né? A altura total, dividido por 3, ou 15 centímetros. Aqui, nesse caso, deu 20 aqui, ó. Bueno, aqui, ó, também é uma coisa que eu acho que faltou concluir aqui no exercício, né? É calcular esse comprimento de ancoragem, que é da mesma maneira que a gente calculou nas sapatas isoladas, o comprimento de ancoragem. Então, assim, ó, vocês viram que é um método bem simples de calcular, né? Que é o chamado método das bielas, que serve também para calcular as sapatas isoladas. Então, perguntas?